Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Fametro e hoje eu estou aqui recebendo a professora Alessandra Paiva, que é coordenadora do curso de Radiologia da Fametro e vai estar conversando conosco acerca dessa profissão e da área de atuação que esse profissional ele pode ter aí no mundo do trabalho. Seja muito bem-vinda, professora, e obrigado por ter aceito o meu convite. Eu fico muito feliz, por estar participando e dando a minha contribuição. Tá certo. E para você que nos acompanha e conhecer um pouco mais da nossa convidada, a professora Alessandra Paiva, ela é graduada em tecnólogo de radiologia. Ela está cursando o mestrado em ciências da saúde, não é, professora? Está em fase de conclusão, não é isso? Exatamente. É especialista em mamografia, tutoria de educação à distância, gestão e docência do ensino superior. Ainda como atuante da sua área, ela tem 13 anos de experiência na radiologia, atuando com exames de raio-x, mamografia e vários outros que são aí dessa área em específico, né, professora? Exatamente. Vamos lá. E aí, professora, já iniciando essa nossa conversa, até para que a gente compreenda e o público que nos acompanha comece a pensar, o que é essa profissão, né? Por que fazer essa radiologia? Hoje nossa temática, ela é falar um pouco sobre a atuação do profissional, tecnólogo em radiologia, e esses desafios que a profissão pode trazer. E nós já podemos começar fazendo o seguinte, professora, quais são as áreas que esse profissional de tecnólogo em radiologia ele pode atuar? Olha, as áreas são diversas, Aproveitar, comentar que dia 8 é o Dia Internacional da Radiologia. Então, mais um ano, que a radiologia faz aniversário. E as áreas de atuação são várias, A gente tem um leque muito grande, desde a parte de radiodiagnóstico, que é a mais comum, que são os exames radiográficos, mamografia, tomografia, densitometria óssea, mamografia. A gente tem a parte de tratamento com a radioterapia, temos medicina nuclear, radiologia forense, docência, a parte de pesquisa também. E nesse campo de atuação, qual é a principal atividade que esse profissional vai estar desenvolvendo dentro do contexto hospitalar, por exemplo? Ele tem uma atividade fim de complementação? Olha, geralmente a grande área hoje está na questão da realização dos exames, esses de imagem que eu falei, mas também hoje a gente tem entrado muito no campo da gestão. Então hoje até com a própria legislação, hoje nós temos a RDC 611, que vem cada vez mais dando espaço para que um profissional, um tecnólogo em radiologia, ele possa estar atuando, gerindo um setor de imagem. Certo. Professora, e no contexto que nós estamos passando, não sei se a gente pode dizer que já acabou, que é a pandemia da Covid-19, como é que esse profissional, ele teve o seu papel de fundamental importância? Ou qual é essa relação nesse contexto que nós passamos de pandemia? Pois é, professor? Foi uma área foi um período muito complicado, para todo mundo. Mas o profissional da radiologia, ele tem um destaque muito grande, ele esteve atuando na linha de frente, aproveitando que na gama de diagnóstico para o Covid, a radiologia ela teve o seu papel fundamental. Certo. Muito rápido o diagnóstico, então teve uma demanda, uma procura muito grande pelo exame e o profissional ele estava ali junto com o médico de radiologista, o qual o profissional tecnólogo ele realiza o procedimento e o médico radiologista ele lauda. Então conseguimos aí atender a demanda. Então acaba sendo um profissional que compõe uma equipe multiprofissional também. Exatamente. Ele tem, embora ali a figura do médico que vai estabelecer a redação final, isso, mas os procedimentos ele é exercido pelo tecnólogo. Exatamente. Ele que é responsável. Se não fosse o tecnólogo, não existiria o exame, Entendi. Então, toda essa parte clínica que envolve exames, a partir de então, exames de imagem, eles são de competência desse profissional. Exato. A nossa lei 7.394, do ano de 85, ela é bem específica quando ela fala que todo equipamento que emite radiação ionizante tem que ser operado por um profissional da radiologia. Entendi. Então, é uma questão legal e não tem como fugir disso. Exatamente. Entendi. E aí, trazendo um pouco, saindo desse campo profissional de atuação,
no contexto da educação superior, como é que ele pode trabalhar essa profissão, por exemplo? Olha, hoje em dia tem o campo da docência. Eu, inclusive, vale até a pena ressaltar, semana passada encontrei com a egressa nossa lá na Unidade Leste, quando ela me cumprimentou: oi, professora, eu estou dando aula aqui no curso técnico em radiologia do CEMETRO. Então, a radiologia, uma das áreas que mais tem contratados profissionais é na área da docência. Certo. E no caso, a senhora citou agora a questão do técnico de radiologia. Qual é a diferença do curso técnico para o tecnólogo? O técnico é a nível médio. Certo. Tá? E o campo de atuação dele, ele é limitado ao quê? Ele hoje tem ficado muito na questão da operação do equipamento. Certo. O nível técnico, ele não pode, por exemplo, estar assumindo cargos de chefia. Então, por isso que veio, né, o nível superior para dar esse apoio, né, para gerir. Então, a diferença do técnico para o tecnólogo é que o tecnólogo se configura dentro dos mesmos moldes de graduação, como Sim. os cursos de licenciatura, bacharelado. Isso é importante frisar, porque ainda tem algumas pessoas que me param na rua perguntando: o tecnólogo é um curso de nível superior? Porque muitas vezes as pessoas, elas estão muito concentradas nos cursos. Quando fala curso superior, lembra de quê? Bacharelados e licenciaturas. Esquece que o tecnólogo, a prova é tanto que dá para continuar estudando. Eu sou uma prova viva disso, né? Interessante. É importante falar isso, porque existe de fato, professor, e até para o público que nos acompanha, existe essa necessidade de compreensão, porque eles acham que o tecnólogo ele é igual ao técnico, e não é, porque o tecnólogo, por sua vez, ele tem ali uma regulamentação diferente, ele se configura para uma graduação, ou melhor, ele é uma graduação, e ele precisa ser construído a sua parte pedagógica considerando a legislação da educação superior. Exatamente, né? E dando possibilidade às pós-graduações, tanto a lato sensu quanto estrito sensu. Exato. Então, mesmo sendo tecnólogo de radiologia, é possível então cursar um mestrado, um doutorado, trabalhar com pesquisa na área da saúde? Sim, exatamente. Certo. Professora, e nessa questão da atividade mais autônoma, mais independente? Imaginemos que esse profissional não queira ter um vínculo direto com uma pessoa jurídica, ele queira atuar de uma forma independente, ele seja autônomo, ou ainda que ele trabalhe prestando essas consultorias. Em quais campos esse profissional pode atuar? Olha, hoje em dia tem crescido muito a questão da parte de assessoria e consultoria em serviços radiológicos. Por exemplo, hoje as grandes empresas, tanto as instituições, principalmente as instituições privadas, elas passam por visitas, né, da vigilância sanitária. Então, isso precisa ter toda uma regulamentação, principalmente na parte documental. E a nossa área, ela tem muitas partes específicas. Então, o profissional, ele pode estar dando essa assessoria e consultoria sem problema. Entendi. Então, nessa questão da prestação de serviços, acaba que sendo, uma vez que a empresa precisa de determinado parecer, ela não precisa contratar um profissional, ela pode contratar de uma maneira freelancer, Sim. Que ela obtém esse mesmo resultado. Sim, e é importante frisar que não tem concorrência aqui, são poucos profissionais que disponibilizam esse serviço. Geralmente, o que acontece? Elas contratam empresas de fora para fazer esse serviço. Interessante. É bom destacar isso, né, professora? Sim. E agora, falando nesse contexto dessa profissão, como é que o curso de radiologia da FAMETRO está estruturado para oferecer essa qualificação? Olha, hoje nós estamos com um corpo docente muito bom, né, profissionais aí diferenciados que vêm colaborar, e a gente tem estimulado muito a questão de nível pesquisa, que hoje a gente tem todo um diferencial, né? Antigamente, eu sou da primeira turma de radiologia de 2010. A senhora é egressa da FAMETRO? Não, eu sou de outra instituição, entendi. Mas eu sou da primeira turma. Entendi. De 2007, né? Então, a gente não tinha esse estímulo para pesquisa. Então, hoje, a parte da pesquisa tem estimulado muito. Como eu falei, hoje eu trabalho, eu faço o mestrado, né, em Ciências da Saúde. Eu tenho trabalhado com a pesquisa voltada para uma área que eu gosto muito, que é a parte de análise da densitometria óssea de pacientes vivendo com HIV. Então, a pesquisa hoje ela tem sido um diferencial e a gente tem estimulado os alunos. E também nessa parte, por exemplo, no terceiro período, nós temos uma disciplina chamada Gestão e Auditoria em Serviços de Saúde. Interessante. Então, a gente tem estimulado, né, essa prática, essa visão. Não só o aluno ele está atrelado a um equipamento, a uma instituição, mas que ele possa desenvolver habilidades ao qual ele pode estar trabalhando independente. Com certeza, porque se ele consegue enxergar a profissão para além da operação daquilo que ele vai fazer, ele consegue desenvolver uma visão mais generalista
especialista, né, desse processo de auditoria, por exemplo, ele pode depois seguir carreira de consultor independente, né? Exatamente. Interessante, muito interessante, professora. E dentro ainda dessa discussão da atuação, e aí nós temos a medicina legal e a radiologia forense. Isso. Como é que esses processos periciais eles podem ser pensados a partir da visão de atuação do tecnólogo de radiologia? Hoje também vou ressaltar outra situação. Nós temos uma aluna, né, uma finalista estagiando no IML. Então são áreas assim que ainda as pessoas não abriram os olhos, né? Então tem essa parte forense, né, o qual que ele pode estar trabalhando lá, tem um equipamento, um scanner, onde eles fazem análise do corpo para saber, por exemplo, o indivíduo ele foi alvejado. Quantos projéteis tem no corpo desse indivíduo? Então, ao invés do médico legislar e estar tirando de um por um, fazendo a contagem, já pode escanear e saber, porventura, quantos tem dentro. Interessante. Também tem a parte, por exemplo, esses lugares que encontram objetos antigos que não pode abrir para destruir. Então pode estar passando no equipamento de imagem para ver o que tem dentro. Então é uma área que tem muito a crescer e que as pessoas geralmente o grande foco está fora daqui do estado, né? Então tem especializações onde eles podem estar atuando, mas aqui é um campo que tem muito a crescer. Como é a questão da área industrial também? Nós temos aeroportos, portos, a própria irradiação de alimentos também é outro campo de atuação para esse profissional. Interessante. Então significa que tudo que envolve equipamentos ou elementos de radiação, o profissional é necessário para fazer a atuação específica. Exatamente, senão ele vai estar infringindo a lei ou praticando o que a gente chama de exercício ilegal da profissão. Interessante. E dentro dessa situação, é possível ainda afirmar, por exemplo, que o profissional da radiologia, o tecnólogo de radiologia, ele possa atuar como perito criminal? Sim, tem toda uma área, né? Tem todo um contexto para que ele possa estar atuando também. Interessante. Tá certo, professora. E na FAMetro, hoje, os nossos alunos, eles associam essa teoria e prática de que forma? Com certeza, olha, hoje eles vão para estágio, hoje nós temos grandes centros de imagem, tanto a parte privada, porque o aluno ele precisa de duas experiências, né? Trabalhar com aquele paciente ambulatorial que foi no médico, sinto um desconforto em uma área, vai fazer um exame. E outro é a questão de trabalhar nesses grandes hospitais onde eles trabalham com urgência, onde ele tem uma experiência diferenciada. É aquele paciente que foi alvejado, aquele paciente que chegou com uma arma branca, né, introduzida no corpo. Então hoje a gente traz ele para essa realidade, para quando ele possa concluir, sair da faculdade, ele já tenha uma experiência, né, ele já possa ter essa vivência, coisa que não era ofertado antes. Interessante. Embora a nossa conversa esteja aí bem direcionada para esse aspecto da atuação, professora, nosso bate-papo está chegando ao fim e eu queria mais uma vez agradecer a senhora ter aceitado o nosso convite, esclarecido muito do que os nossos alunos ou quem sabe futuros alunos queiram cursar aí, entender a importância desse profissional e a atuação e o seu campo de atuação, e que a senhora possa vir mais vezes para a gente conversar sobre outras temáticas dentro do curso. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade e já convido a você que quer conhecer mais da radiologia que possa vir para a FAMetro, né, fazer um tour, conhecer nossos laboratórios e fazer aí esse curso que é de grande importância para a sociedade. Tá certo. E há de se destacar que esse Pod FAMetro, ele é um oferecimento do Centro Universitário FAMetro, que é a instituição que mais cresce na região norte. Muito obrigado e fique ligado no próximo episódio.